Olá a todos, eu sou o professor Eliakim Cosman, aluno da turma 5 do mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional, ou PROEF. Faço parte da turma 5 no polo da Universidade Federal do Ceará. Nessa primeira etapa do curso, nós tivemos a disciplina Problemáticas da Educação Física e temos como último trabalho a ser realizado uma avaliação nacional, que é a criação de um mapa conceitual. Nesse mapa conceitual é onde vamos reunir todos os conceitos, todos os conteúdos, através de ligações, construindo um mapa, e aí vamos reunir todas as ideias e demonstrar aqui para quem estiver assistindo. Esse é o mapa. Começamos aqui focando no primeiro, esse quadrado que vocês estão vendo aqui, Problemáticas da Educação Física. E ao redor dele nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atividades que vão ser descritas em outros quadrados de forma bem resumida, certo? Vamos aqui para a primeira atividade, que foi a questão do abandono ao trabalho docente. Nós aprendemos aqui como ocorre essa questão do abandono ao trabalho docente pelos professores que vê esse abandono nos seus alunos, certo? Esse abandono não pode ser interpretado como problemas individuais passíveis de uma abordagem moralista e acusatória. É uma questão mais complexa em que cada caso deve ser analisado. O autor citou aqui um exemplo de abandono, né? Os meninos, o fato de estar preferindo bola, e as meninas queimada. Ou seja, essa ação aqui, onde os meninos simplesmente estão apenas jogando bola, futebol, questão do famoso professor rola bola, onde ele abandona o seu trabalho docente, e as meninas jogando queimada. Então é definido aqui uma atividade para meninos e outra para meninas, e não há uma contextualização do conteúdo, um trabalho pedagógico, e simplesmente o que acontece nas aulas são essas atividades. No segundo quadrado aqui, coloquei que os meninos se mostram mais ativas e a exclusão ocorre em sua maioria pelas meninas, que elas se excluem por se considerarem menos habilidosas. Então, como o conteúdo normalmente se vê o futebol, e vemos muitas meninas que não tiveram a vivência desse esporte, elas acabam tendo menos habilidade. Então elas já se excluem para não se tornar ali um alvo de chacota, de brincadeiras, de mau gosto, por elas não terem as habilidades desse esporte. Então elas se excluem. Esse aqui foi o primeira atividade. A segunda, trabalhamos aqui este tema, relação entre teoria e prática. O autor, ele descreveu na história da educação física, em parte da história, ocorreu muito a tradição do saber fazer, do saber procedimental, e excluiu-se a questão sobre o fazer. Como assim? A questão do professor abordar, conceituar o que os alunos estão desenvolvendo, isso de forma crítica, de forma reflexiva, trazendo valores para esses discentes.
Aqui no segundo quadrado vemos essa supervalorização do ensinar sobre o fazer, que também ocorreu em outra parte da história da educação física, onde os professores eles colocam muito a questão do conteúdo, da parte conceitual, deixando a prática meio que de lado, certo? E isso vai por vários motivos, como um exemplo, a maior facilidade do controle dos alunos por estarem em uma sala de aula, né, entre quatro paredes. O autor fala disso. E aqui no outro quadrado, o autor fala que precisamos trabalhar o contexto, contextualizar tudo que está sendo desenvolvido aos discentes, trazer ali conteúdos que têm valor cultural para os nossos alunos, que tenha total relação com a cultura corporal de movimento deles, que sejam significantes. E essas habilidades são trabalhadas assim dessa forma, certo? Não são habilidades para ter um alto desempenho, mas sim habilidades para compreender o que se está fazendo, isso de forma crítica e reflexiva. A terceira atividade foi aspectos legais da educação física escolar. Nessa atividade foram revistos muitas leis que foram criadas ao longo da história da educação física. Aqui coloquei as primeiras leis, que foram as leis de diretrizes e bases de 1961 e 1971. Aqui já numa parte da história mais recente, a LDB de 96, onde a educação passou de atividade a um componente curricular. E aqui trazemos uma reflexão sobre a Lei 10.793/2003, onde se debate se ela foi um avanço ou um retrocesso. Aí o autor fala lá de alguns tópicos em que os alunos são dispensados da aula de educação física, como por exemplo a questão da idade, se tiver mais de 30 anos ela é dispensada, então é visto ali uma lei muito como se ela tivesse apenas uma importância biológica. Então se faz uma crítica reflexiva sobre essa lei, se ela é um avanço ou se ela é um retrocesso. A quarta atividade foi indisciplina e afastamento dos estudantes. Aqui eu faço a ligação com dois quadrados embaixo. O primeiro sobre o não envolvimento quando estão presentes ou diretamente porque não comparecem no dia. Ou seja, os alunos não se envolvem porque simplesmente eles faltam à aula de educação física, certo? Ou simplesmente, mesmo eles estando ali, eles não querem participar da atividade, mesmo estando presente, e acaba dando algumas desculpas, como porque estão cansados, ou machucou o pé, a mão, os mais variados desculpas para não participarem. E aqui ao lado tem a indisciplina dos discentes durante o desenvolvimento das atividades. No primeiro quadro, nós vemos aqui que o avanço nos ciclos escolares mostra também um aumento no afastamento dos alunos das aulas, ou seja, com o passar dos avanços nesses ciclos escolares, ou seja, quando vai chegando nos anos finais do ensino fundamental, percebe-se o aumento desse afastamento. Isso o autor fala os variados motivos que trazem esse afastamento, e um deles é a educação física no contraturno, que vai trazer várias dificuldades, né, como a questão do aluno voltar até a escola, né, pegar novamente um ônibus e tal. Então são vários fatores que facilitam que esse aluno se afaste. Aqui sobre a indisciplina, coloquei aqui 3 tópicos, né, que são as falas excessivas durante a aula do professor,
questões de brigas e brincadeiras fora de hora. Tudo isso e mais outras questões atrapalham a aula do professor. Ok, fiz a ligação para esses dois quadrados aqui embaixo sobre questões que motivam esse afastamento. O primeiro deles é a repetição de conteúdos tratados pela educação física, ou seja, o vôlei, que é, por exemplo, visto no 6º ano, é o mesmo aprendido no 9º ano. Isso traz uma desmotivação. E no segundo quadrado vemos o insucesso e a exclusão de uma parte importante dos estudantes da aula. Ou seja, quando o professor não trabalha de forma inclusiva todos os estudantes, essa exclusão de parte deles vai trazer esse afastamento, essa desmotivação. Nessa parte desses quadrados de cor mais amarelada, vemos aqui algumas formas de trazer esse controle desse afastamento, como o maior controle das dispensas desses alunos, saber o porquê, fazer de uma forma mais criteriosa. Também citou aqui a diferença de gênero, né? Trabalhar a questão sobre o gênero na aula de educação física, a inclusão das meninas, a inclusão dos menos habilidosos e muito mais. No final aqui vemos a questão, como eu acabei de falar, o ensino inclusivo, valorizar o conhecimento e o interesse dos alunos, formação de valores de forma intencional e sistematizada, escola e todo o seu rol de disciplina, e não intencional, sociedade. Então, essa parte aqui encerra com esses tópicos que devem ser trabalhados pela educação física. Quinto trabalho foi as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. Vimos que diversos equívocos e questionamentos ocorrem no tratamento desses esportes. Em parte da história da educação física, constatamos que o esporte se tornou um sinônimo de educação física, ou seja, diminui a importância da educação física quando ela tem muitos conteúdos a serem trabalhados, conteúdos esses que são orientados, sinalizados pela BNCC. No segundo aqui, tópico, cito a questão de formação de sujeitos, lutadores e vencedores, que é um dos objetivos que devem ser trabalhados através dos esportes. Embaixo, o autor citou o modelo de educação desportiva generalizada, onde o esporte estava em alta na história da educação física. A carga horária do esporte em detrimento das demais manifestações da cultura corporal. Ou seja, na carga horária o esporte ele trabalhava de forma demasiada, os outros conteúdos acabavam sendo deixados de lado e trabalhados em pouquíssimo tempo. O autor também cita a questão do esporte na escola e o esporte da escola, suas diferenças, onde critica que acontece muito o esporte na escola, ou seja, aquele esporte de rendimento, o esporte excludente. Ele critica essa questão. Ele também citou, a partir de 1980, surgiram novas tendências pedagógicas renovadoras críticas. Também ele conceitua que o esporte deve ser aplicado de forma diversificada e não apenas aqueles 4 esportes famosos, que é o voleibol, basquetebol, futebol, handebol. Critica essa repetição exaustiva, a questão de aprender o fundamento separado do contexto, onde passa a ideia de que você só pode passar o contexto, o conteúdo, né, de uma forma geral, se o aluno primeiro aprender o fundamento.
algo que não é verdade, segundo o autor. Primeiro se trabalha a ideia, né, do esporte em si, o fundamento geral, qual é a ideia. E em seguida, você trabalha aos poucos os fundamentos. Dessa forma você motiva mais os seus discentes. Novas alternativas para o tratamento do esporte no contexto escolar e que todos devem assimilar a cultura corporal de movimento que é para ser trabalhado na educação física. Finaliza que o esporte deve ser trabalhado em diferentes sentidos, construindo cidadãos reflexivos, críticos e transformadores. A outra atividade que foi desenvolvida sobre as questões de gênero na educação física escolar. O autor descreve o que é gênero, o que é sexo e o que é orientação sexual. Ele faz essa descrição de cada um desses três componentes. Afirma que a construção de espaços e tempos de aula de educação física deve ser mais colhedores a todos. Aborda também que as aulas mistas, meninos e meninas devem participar das aulas de forma conjunta. Isso é garantido em lei, que é a lei 9394/96 da LDB. Essa questão das aulas mistas nos anos 90 trouxeram muitas revoltas e discórdias por parte de grupos docentes que discordavam, que acreditavam que era direito trabalhar meninos separados de meninas, porque assim ia ter uma maior qualidade de desenvolvimento dos conteúdos, o que não é verdade. Aqui vemos que optam por separar meninos e meninas durante as atividades e por vezes diferenciam as atividades de acordo com o sexo. Então isso é algo que constata que acontecia e ainda acontece nas aulas de educação física. Temos que ter muito cuidado com isso. Deve ser trabalhadas para que não aconteça isso, dinâmicas individuais em grupo, trabalhando esses conteúdos. Também pode-se trabalhar uma apreciação crítica de diferentes artefatos, como revistas, reportagens, sobre a questão desses conteúdos de uma forma crítica e reflexiva, certo? Então, essas questões de gênero são abordadas de uma forma resumida aqui no mapa conceitual, desta seguinte forma. O último conteúdo foi a questão de temas geradores, problemáticas emergentes do contexto pedagógico dos professores pesquisadores do PROF. Então aqui foi um resumo de atividades onde propõe um conhecimento e a reflexão sobre as mais variadas situações e problemas que existem no dia a dia dos professores de educação física. E aí os professores de educação física do PROF citaram os mais variados problemas, como falta de material, frágil infraestrutura, salas superlotadas, entre outros, e debateu-se de forma crítica e reflexiva sobre como podemos superar essas situações, problemas que ocorrem no nosso dia a dia. Então este foi o meu mapa conceitual, onde trago aqui de forma reunida, de forma sucinta, todas as ideias que foram desenvolvidas na disciplina Problemáticas da Educação Física. Agradeço a todos por ter assistido esse vídeo e até mais.